Olá, bem-vindo a mais um programa de Além dos Sentidos. Hoje falaremos sobre um assunto pouco tratado, o que acontece numa experiência negativa de quase morte. Você já ouviu falar de alguém que morreu e voltou contando algo que ninguém queria ouvir? A primeira vez que eu escutei um relato assim, confesso, um arrepio percorreu minha espinha. Não havia luz, nem anjos, nem sensação de paz. Havia medo, julgamento, um vazio tão profundo que parecia engolir até a esperança. Na contramão das histórias reconfortantes de túneis brilhantes e reencontros celestiais, existem experiências de quase morte que mais se parecem com pesadelos. Sim, elas existem, e são mais comuns do que imaginamos. Neste vídeo, vamos explorar o lado sombrio das EQM. O que sentem as pessoas que mergulham nesse abismo? O que a ciência consegue, ou não consegue, explicar? E por que a cultura, a espiritualidade e até o medo podem moldar a forma como experimentamos a fronteira entre a vida e a morte? Vamos ouvir relatos reais, entender os contextos médicos, investigar a influência cultural e, acima de tudo, refletir sobre o que essas experiências podem nos ensinar sobre a consciência, o trauma e a alma humana. E no fim, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas profunda. Se você estivesse à beira da morte hoje, que tipo de experiência acha que teria? Luz ou sombra? Silêncio ou revelação? Fica comigo até o final e compartilha sua opinião nos comentários. Porque talvez, ao ouvir essas histórias, a gente acabe entendendo mais sobre a vida do que sobre a morte. Nem toda experiência de quase morte é um passeio por campos floridos. Algumas são verdadeiros mergulhos no escuro. A ciência também está tentando entender esse lado menos contado da história. A gente costuma imaginar a EQM como aquela cena de filme: túnel de luz, sensação de paz, encontros celestiais. Mas não é sempre assim. Algumas pessoas passam por algo que mais parece um pesadelo vívido, e o mais desconcertante é que elas não estavam dormindo. Apesar de variarem de pessoa para pessoa, essas experiências costumam trazer alguns elementos em comum. O primeiro, um medo extremo, terror intenso, sensação de perigo iminente, pânico incontrolável. Quem vive uma EQM negativa relata pânico absoluto, como se o corpo tivesse sido desligado, mas a mente permanecesse presa num filme de terror sem botão de pausa. Sentem perseguição, vazio, um julgamento que parece vir de todos os lados. Em vez de acolhimento, sentem-se cobradas, condenadas. Alguns relatam um vácuo absoluto, como se estivessem completamente sós no universo. Uma escuridão total. E aqui não falo da solidão de quem quer um abraço, é a de quem não encontra nem a própria existência. Sentimentos de estar sendo avaliado, punido, cobrado por ações do passado. O cucarto, a perseguição por entidades sombrias, presença de algo hostil. Entidades que observam, julgam, ameaçam. Gente que tentou sair correndo, sem ter pernas, nem chão. Enquanto outros escolhem retornar, alguns dizem que lutaram para escapar do que estavam vivendo. A ciência tenta explicar uma possível base neurológica. Alguns cientistas sugerem que atividades anormais vêm de uma hiperatividade no lobo temporal pode estar ligadas a emoções tão intensas, ou vêm de uma descarga de neurotransmissores num cérebro à beira do colapso. Talvez. Mas até onde isso explica o conteúdo vivido e o impacto emocional que dura anos. E o mais importante, não são castigos divinos. Nada indica que quem vive uma ECM negativa tenha feito algo errado ou seja menos digno. São variações humanas, como qualquer outra experiência. Essas histórias assustam, mas precisam ser ouvidas. Alguns depoimentos resumem bem o horror dessas jornadas. Vi sombras me perseguindo. Era como se alguém estivesse me julgando. Eu tentava fugir, mas não tinha para onde não havia luz. Só um buraco negro. E dentro dele, eu me sentia perdido, sem sentido. Tudo estava parado. Silencioso. Vazio. Nunca me senti tão sozinho na vida. Essas não são apenas frases soltas. São gritos, são pedidos de acolhimento. Porque sim, quem passa por uma EQM negativa pode voltar traumatizado,
com sintomas de estresse pós-traumático, medo de dormir, medo de morrer, justo depois de ter voltado à vida. Aqui surge um novo desafio: como acolher quem viveu uma SM negativa? Sofrem de crises existenciais profundas, depois de terem estado tão perto da morte. E precisam de apoio, de escuta, de psicólogos preparados, de grupos de suporte, de espaços onde possam contar suas histórias sem julgamentos. Porque, afinal, se a EQM é uma experiência humana, ela pode ser bela ou dolorosa. Ou ambas. Estudar as SM negativas é entender melhor a consciência, o medo e a subjetividade da morte. É reconhecer que o cérebro, mesmo em crise, ainda tem surpresas para nos dar. É aprender que nem tudo o que parece sagrado é confortável. Que a morte, como a vida, tem nuances. E mais do que tudo, é lembrar que cada pessoa é única. Até na hora de quase morrer. Quando o corpo ainda bate. Mas a mente já partiu. Já imaginou seu cérebro te mostrar um mundo inteiro, enquanto seu coração ainda bate? Ou pior, quando ele nem bate mais. É isso que acontece nas experiências de quase morte, EQM. Momentos em que o corpo falha, mas a mente parece despertar para algo maior. O curioso é que essas experiências não ocorrem apenas em situações de risco real. Às vezes, basta a sensação de estar morrendo para tudo começar. Vamos entender melhor onde e como elas aparecem. Doenças graves. Quando o corpo dá sinais de rendimento. Infartos, paradas cardíacas, sepse, coma. São os cenários mais estudados, justamente por serem os mais fáceis de verificar clinicamente. Eles representam 40% dos casos segundo Grayson e Stevenson. Esses são os casos que parecem óbvios. Há registros médicos, batimentos irregulares, atividade cerebral plana. E mesmo assim, a pessoa descreve ter saído do corpo, sentido paz ou revisto sua vida inteira. Como se o cérebro, antes de apagar, disparasse um show final digno de cinema. Acidentes traumáticos. Quedas de altura, afogamentos, acidentes de trânsito. Nessas situações, o corpo sofre impacto repentino e intenso. Grayson e Stevenson viram que 37% das EQM surgiram nesse contexto. O interessante aqui é que, muitas vezes, o cérebro entra em modo de alerta máximo e dispara reações que nem sabemos explicar direito. É como se, na iminência do fim, a mente tentasse fazer sentido de tudo num instante só. Alguns relatam ter visto e ouvido coisas fora do alcance sensorial normal, como se estivessem realmente fora do corpo. Cirurgias. 2,5% dos relatos vieram de contextos cirúrgicos combinados com parto e doenças. Owens et al. Encontrou 22% de EQM durante procedimentos médicos. Aqui surge uma pergunta que mexe com a ciência. Como alguém pode ter uma experiência lúcida enquanto supostamente inconsciente? Como ver detalhes do centro cirúrgico, ouvir conversas, sentir emoções intensas, sem reação física? Pode ser coincidência. Pode ser memória distorcida. Ou talvez seja uma janela para algo maior. Parto. O nascimento e a possibilidade de perda. Para muitas mulheres, o parto é um momento de esperança, renovação e amor. Mas também pode esconder riscos graves. Hemorragias, eclampsia, falta de oxigênio tanto para a mãe quanto para bebê. Grayson e Stevenson observaram que 7% das EQM surgiram nesse contexto. Imagine, você está trazendo uma nova alma à existência e quase perde a sua própria. A cultura também decide como você vive a morte. As diferenças culturais nas experiências de quase-morte, EQMS, um estudo comparativo entre a Alemanha Ocidental e Oriental nos anos 90, comparou as EQMS relatadas na Alemanha Ocidental e Oriental, revelando diferenças marcantes que evidenciam o papel do contexto cultural na interpretação dessas experiências. Este artigo explora os resultados do estudo, analisa as influências culturais por trás das discrepâncias e reflete sobre suas implicações. A pesquisa de Knoblauch e Alameda revelou contrastes significativos nas EQMS entre as duas regiões alemãs que na década de 1990 ainda refletiam as divisões da Guerra Fria. Alemanha Ocidental.
60% das EQMS foram classificadas como positivas, caracterizadas por sentimentos de paz, amor e conexão espiritual, enquanto 29% foram negativas, envolvendo medo, angústia ou sensação de vazio. Alemanha Oriental. O padrão foi inverso, com 40% das experiências descritas como positivas e 60% como negativas. Esses números sugerem que o contexto sociocultural de cada região moldou profundamente a natureza das EQMS relatadas. A principal explicação para as diferenças observadas reside no contexto cultural e histórico das duas Alemanhas. Até a reunificação em 1990, a Alemanha Ocidental e a Oriental seguiram trajetórias sociopolíticas distintas, que influenciaram suas visões de mundo, crenças espirituais e interpretações de experiências subjetivas. Na Alemanha Ocidental, o ambiente cultural era predominantemente cristão, com forte presença de igrejas católicas e protestantes. Essa tradição religiosa fornecia um quadro interpretativo que associava a morte a conceitos como salvação, paraíso e a presença divina. Assim, as EQMS positivas, que incluíam visões de luz, encontros com figuras espirituais ou sensações de transcendência, eram mais facilmente integradas a essa cosmovisão. A narrativa cristã, que enfatiza esperança e redenção, provavelmente contribuiu para que 60% das experiências fossem percebidas como positivas. Além disso, a sociedade ocidental, mais aberta à espiritualidade e à psicologia, incentivava discussões sobre fenômenos como EQMS, permitindo que os indivíduos processassem suas experiências de forma mais otimista. Na Alemanha Oriental, por outro lado, o regime comunista promovia uma visão de mundo materialista e ateísta. A espiritualidade, incluindo práticas religiosas, era desencorajada ou reprimida, e a morte era frequentemente abordada de forma clínica, sem associações transcendentais. Nesse contexto, as EQMS eram menos propensas a serem interpretadas como encontros espirituais ou visões de um além. A ausência de um arcabouço cultural que desse sentido positivo à morte pode ter levado a uma maior prevalência de experiências negativas, 60%, marcadas por medo, isolamento ou desespero. A repressão da espiritualidade também pode ter gerado um vazio existencial, dificultando a integração de EQMS em uma narrativa coerente e reconfortante. Além disso, o estigma social em discutir experiências subjetivas ou místicas no contexto comunista pode ter amplificado o impacto psicológico negativo dessas vivências. O estudo de Knoblauch e Alameda destaca que as EQMS não são fenômenos universais, mas profundamente moldados pelo contexto cultural e pelas crenças individuais. Isso levanta questões importantes sobre a natureza dessas experiências. São elas reflexos de uma realidade objetiva ou construções subjetivas baseadas em expectativas culturais? A resposta provavelmente combina ambos os aspectos, com fatores neurológicos e psicológicos interagindo com o arcabouço sociocultural. As diferenças nas EQMS sugerem que o cérebro humano, ao enfrentar a proximidade da morte, recorre a referências culturais para interpretar estímulos sensoriais e emocionais. Estudos neurocientíficos poderiam investigar como áreas do cérebro associadas à memória, emoção e crença são ativadas durante EQMS, e como essas ativações variam em diferentes contextos culturais. O contraste entre as duas Alemanhas reforça a importância de estudar fenômenos humanos em seus contextos históricos. Em sociedades budistas, islâmicas ou indígenas, poderia revelar padrões ainda mais diversos, enriquecendo nossa compreensão da interface entre cultura, espiritualidade e experiência subjetiva. As EQMS desafiam visões materialistas estritas, mas também questionam interpretações religiosas universais. A predominância de experiências negativas na Alemanha Oriental sugere que a ausência de um sistema de crenças espirituais pode intensificar o sofrimento existencial em momentos limítrofes. Isso convida à reflexão sobre o papel das crenças na construção de sentido diante da morte. Conclusão: a pesquisa de Knoblauch e Alameda sobre a Alemanha Ocidental e Oriental dos anos 90 oferece uma janela fascinante para o impacto do contexto cultural na experiência humana. Enquanto a influência cristã na Alemanha Ocidental favorecia EQMS positivas, a supressão da espiritualidade na Alemanha Oriental resultava em experiências predominantemente negativas. Esses achados sublinham que as EQMS são não apenas fenômenos biológicos ou psicológicos,
mas também expressões de valores, crenças e histórias culturais. Ao estudar esses fenômenos, podemos não apenas compreender melhor a mente humana, mas também apreciar a riqueza e a diversidade das formas como enfrentamos o mistério da morte. Na Alemanha Ocidental, 60% das experiências foram positivas, contra 29% negativas. Na Alemanha Oriental, o cenário era oposto, 40% positivas, 60% negativas. Qual a diferença? Contexto cultural. Na Alemanha Ocidental, o ambiente religioso predominante era cristão, e isso influencia a forma como a pessoa interpreta sua própria experiência. Na Oriental, sob regime comunista, a espiritualidade era suprimida. Sem crença em céu ou inferno, talvez a mente interpretou o desconhecido como ameaçador. Isso mostra algo importante: a forma como vivemos a morte depende também de como fomos ensinados a vê-la. Quinto, drogas e medicamentos. Entre a intoxicação e a revelação. Overdoses, intoxicações, uso excessivo de remédios podem levar a estados alterados de consciência. Stevenson e Alameda viu que 5% das EQM surgiram nesses cenários. Curiosamente, 45% dos casos analisados não tinham risco médico real, mas a pessoa sentia que ia morrer. Isso nos mostra algo importante: a EQM não depende apenas do corpo. Às vezes, é a mente que decide que chegou a hora. E essa ideia abre um novo campo de reflexão. Será que a EQM é uma resposta biológica diante do medo extremo? Será que é um mecanismo de defesa do cérebro para lidar com a finitude? Muitas pessoas têm EQM mesmo sem estar fisicamente em risco. Em um estudo, 82,5% dos participantes acreditavam que iam morrer, mas apenas 45% tinham registros médicos que sustentavam esse risco. Então, qual é a chave? A percepção subjetiva de que a vida está acabando. Às vezes, basta um instante de terror absoluto, um pensamento suicida, um momento de abandono total, para que a mente dispare uma jornada tão vívida quanto qualquer outra EQM. Falta de oxigênio, liberação de neurotransmissores como DMT, atividade residual no lobo temporal. Psicológicos, medo extremo, crença na morte iminente, traumas anteriores. Possivelmente espirituais. Alguns acreditam que a EQM é um encontro com outra dimensão da consciência. Ou seja, não é só o corpo que decide. A mente também tem voz. Então, onde isso nos leva? Será que a EQM é uma reação biológica padrão diante do perigo? Ou será que é algo mais, um portal para algo além do físico? E se a sensação de estar morrendo é suficiente para disparar uma EQM, isso quer dizer que a mente tem poder sobre a realidade? Que a percepção pode criar experiências tão reais quanto a dor ou o amor?